Olá, eu sou a professora Laura, eu ministro a disciplina de Ciências e hoje, no 9º ano, nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos modelos atômicos. Há muito tempo atrás, a comunidade científica ela procurava uma teoria que explicasse o que constitui a matéria. E na antiguidade, tinham dois filósofos gregos chamados Leucipo e Demócrito. E eles elaboraram a teoria atomista. O que dizia essa teoria? Que a matéria era constituída por partículas consideradas indivisíveis, que elas se chamavam átomos. E o que isso significava? Que se eu pegasse um corpo e saísse cortando ele em diversos pedaços, diversas partes, ia chegar um momento que eu não conseguiria dividir mais. Porém, essa teoria ela não foi aceita, ela foi abandonada porque ela não tinha sido baseada em procedimentos experimentais. Um pouquinho mais tarde, as ideias deles foram substituídas pelas ideias de Empédocles, que foram reafirmadas por Aristóteles. E o que dizia essa teoria deles dois? Que a matéria ela era constituída por 4 elementos fundamentais: o ar, a água, o fogo e a terra. E que por meio da adição e da remoção das propriedades dela, uma poderia se transformar na outra. Então, por exemplo, se eu pegasse a água e aquecesse ela se transformaria em ar. E assim eu poderia fazer com os outros elementos. E teorias foram entrando, teorias foram saindo, foram abandonadas, refutadas. E mesmo sendo excluídas ou substituídas, a gente tem que ver que elas foram de suma importância para o avanço da ciência. Porque sem elas, eles não poderiam ter tentado outras novas coisas. Agora a gente vai falar sobre o John Dalton, que foi quem elaborou um dos principais modelos atômicos. E ele procurava explicar questões relacionadas à atmosfera e a gases, e com isso ele buscou possíveis diferenças que pudessem existir nas massas entre os átomos de diversas substâncias. Ele desenvolveu o conceito de massas atômicas relativas e para isso ele teve que elaborar um modelo que explicasse tanto as combinações químicas e que pudesse prever fórmulas para esses compostos. Ele, entre 1803 e 1808, ele se baseou em Proust e em Lavoisier. E assim ele elaborou a sua primeira teoria, que dizia o quê? Toda matéria ela vai ser formada por átomos, que são partículas indivisíveis, maciças e esféricas. E um átomo ele vai se diferenciar do outro apenas por meio da mudança de tamanho ou da massa. Dalton, para esclarecer conceitos de elementos químicos e substâncias, ele propôs uma simbologia em que os elementos seriam representados por círculos. Só que essa simbologia ela não foi considerada prática, porque naquela época novas substâncias vinham sendo descobertas, assim como novos elementos. Então, se eu tivesse uma substância ou um elemento que tivesse uma massa muito grande, ia ficar difícil desenhar um monte de círculo, né? E com isso, em 1814, Jacob Berzelius ele propôs uma simbologia em que os elementos fossem representados apenas por uma ou duas letras do nome dele em latim. Como assim? A gente pode usar aqui de exemplo o hidrogênio. O hidrogênio em latim seria hidrogênio, então ele utilizou a primeira letra do nome do elemento. O fósforo em latim é phosphorus, com PH. E aqui ele utilizou o P para representar o fósforo. E o chumbo, em latim, é plumbum. E ele utilizou o P e o B para representar esse elemento. Mais para frente ele também colocou números para poder diferenciar a quantidade de átomos que ele teria. Então, por exemplo, quando eu falo do gás oxigênio, aqui eu estou querendo dizer que eu tenho 2 átomos de oxigênio. Quando eu estou mostrando aqui o gás hidrogênio, aqui eu estou mostrando que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Aqui fica subentendido que eu tenho só um. E esses 2 tipos de elementos, vocês podem ver que eles são diferentes, né? Esse de cima a gente pode dizer que ele é considerado uma substância simples. Por quê? Porque ele vai ser formado, apesar de ter 2 átomos, apenas pelo mesmo elemento. Eu vou ter 2 átomos do mesmo elemento. Uma substância composta vai ser igual ao H2O, porque ele vai ser formado tanto por hidrogênio e por oxigênio. Então a substância composta ela vai ser aquela
que vai ser composta por elementos diferentes. E para resumir, o Dalton ele elaborou essa simbologia, né, que não deu certo, e a que ficou até hoje foi a teoria do Berzelius. Mas em alguns casos ainda são utilizadas as teorias do Dalton para poder exemplificar os elementos. Baseado em Lavoisier e em Proust, Dalton ainda dizia que em uma reação química os átomos eles não são nem criados e nem destruídos, mas eles vão se rearranjar, rearrumar para formarem novas substâncias. E vocês viram no capítulo anterior que uma substância ela é formada por reagentes e produtos, certo? Os reagentes são aquelas substâncias iniciais que estão antes da seta e os produtos são aquelas substâncias finais que estão após a seta. E a seta, ela significa que ocorreu alguma transformação. E aqui a gente tem um exemplo de uma reação química. Nós temos o hidrogênio com 2 átomos, o oxigênio com 2 átomos e aqui no final nós formamos o gás hidrogênio. E se a gente olhar para essa fórmula, a gente vai, de início pode não perceber, mas se for realmente analisar vai ver que ela não está balanceada. Por quê? Aqui nós temos 2 átomos de hidrogênio, aqui nós temos 2 átomos de oxigênio, aqui nós temos 2 átomos de hidrogênio e aqui a gente só vai ter 1. Então essa fórmula a gente vai poder dizer que ela não está balanceada. E para que ela esteja balanceada, vai ser preciso colocar coeficientes estequiométricos. Como assim? Esse valor somado tem que gerar esse valor aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, certo? Aqui eu também tenho, então por enquanto a gente não mexe. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Aqui eu só tenho 1. Então, para eu poder colocar 2 átomos de oxigênio aqui, eu vou colocar o coeficiente estequiométrico na frente do produto. E aí eu vou fazer uma multiplicação. Se aqui é como tivesse 1, 2 vezes 1 fica 2. Então, vamos analisar de novo. 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. 2 vezes 2, 4. Opa, aqui a gente já não tem mais a mesma quantidade de átomos de hidrogênio. Mas vamos continuar. 2 vezes 1, 2. Tá igual, certo? Beleza, mas aí a gente vai precisar igualar no hidrogênio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um outro coeficiente estequiométrico na frente do H. Vamos analisar de novo. 2 vezes 2, 4. Então, aqui nós temos 4 átomos de hidrogênio. Aqui, como se tivesse 1 vezes 2, 2 átomos de oxigênio. Multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. Então, tá igual, né? Tá balanceado. E, por fim, nós temos o 2 vezes 1. Então, nós temos 2 átomos de oxigênio, o que significa que a nossa equação está balanceada. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!